Olá, senhoras e senhores, meu nome é João Victor Rufo e você está no podcast Entendes o que Lês. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Entendes o que Lês. Nesse episódio eu pensei em fazer uma apresentação do nosso podcast, qual vai ser o conteúdo, o porquê do nome, como nós vamos levar ele e etc. Bom, vamos lá. O que me levou a criar esse podcast? O meu incentivo para criar esse podcast foi o grande escritor, não tem nem palavras para falar sobre esse homem. O grande C.S. Lewis. A minha inspiração para criar esse podcast foi C.S. Lewis, o meu incentivo. Que eu quero fazer um episódio só sobre ele, falando sobre a vida dele, falando sobre as obras, etc, etc. Por que C.S. Lewis? Nessa quarentena eu tenho dedicado um tempo maior à leitura, coisa que era difícil de fazer antes, né? E uma das minhas leituras já concluídas foi A Vida de C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, do autor Alistair McGrath. O livro, como o título já sugere, né, ele fala sobre a vida de Lewis. E um dos capítulos do livro fala sobre uma época da vida de Lewis que ele estava vivendo na Segunda Guerra, que ele foi convidado a fazer um programa de rádio falando sobre a fé cristã. No programa, ele defendia a fé cristã respondendo algumas perguntas que os ouvintes mandavam para ele, algumas dúvidas que surgiam. Então, os ouvintes mandavam as perguntas para ele e ele respondia essas perguntas no programa defendendo a fé cristã. E o destaque de Lewis nesse programa foi tão grande que ele ficou conhecido por toda a Inglaterra como a voz da fé. Justamente porque os ouvintes, em meio ao tempo que eles estavam vivendo, o tempo da Segunda Guerra, eles encontravam uma esperança no que o Lewis estava dizendo, né? No que Lewis estava falando naquele programa de rádio. Então, ele ficou conhecido como a voz da fé em toda a Inglaterra por despertar essa esperança, essa fé no coração dos ouvintes. O que me chamou a atenção foi que eles estavam vivendo um tempo onde o futuro era incerto. Um tempo onde o plano de muitas pessoas tinham sido interrompidos por conta da guerra. Eles não sabiam quando iriam poder voltar a fazer planos, como iria terminar aquela guerra. Eles não sabiam isso. Então, eram meio que tempos sombrios. E foi bem esse tempo que Deus usou Lewis em um programa de rádio para chamar muitas pessoas à fé cristã. Venhamos e convenhamos que o tempo em que nós estamos vivendo não são muito diferentes daqueles. Porque quantas pessoas estão com as suas esperanças destruídas por conta dessa pandemia? Quantas pessoas perderam totalmente a sua esperança, o seu ânimo? O ânimo que elas tinham antes, deixaram de ter por conta dessa pandemia. Nós estamos vivendo tempos sombrios, porque nós não sabemos como vai ser daqui a alguns meses. Por mais que existam avanços na pesquisa a respeito a esse vírus, nós não sabemos realmente como será os próximos meses. Então, nós estamos vivendo tempos sombrios. E é aí que surge o desejo no meu coração de criar esse podcast. Não que eu possa me comparar a C.S. Lewis, né, de maneira nenhuma. Mas a minha esperança é que se Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão lá em Números 22 para fazer a sua vontade, eu posso ser usado para glorificar o seu nome. Portanto, quero deixar claro que esse podcast não é somente para cristão, porque eu creio que a palavra de Deus é a âncora do crente, seu firme fundamento e a sua fortaleza. E ao mesmo tempo ela é a luz que o mundo tanto precisa. Pois a palavra de Deus, ela liberta e sustenta. Então, se você não é cristão, seja muito bem-vindo. Se você é, a paz do Senhor. Agora nós vamos falar sobre a parte mais difícil, sem sombra de dúvidas, sem a mínima sombra de dúvida, para criar esse podcast, que é o nome. O nome foi a parte mais difícil para a criação desse podcast. Alguns amigos até participaram comigo dessa minuciosa escolha, né? Porque foi muito difícil. Eu não sabia que eu não tinha criatividade suficiente para escolher um nome. E o nome Entendes o que Lês, que na verdade é uma pergunta, foi escolhido por dois motivos. O primeiro motivo é o texto de Atos 8, dos versículos 26 ao versículo 40. Nesse texto, Filipe, que era o evangelista, é mandado por Deus para ir para um caminho que ficava deserto. O caminho ele era deserto.
E nesse caminho ele encontrou o etíope que tinha ido a Jerusalém para adorar no templo. E agora ele estava retornando para o seu reino. No caminho, esse etíope lia o livro do profeta Isaías. E quando Filipe ouviu que ele lia o livro do profeta Isaías, perguntou: "Entendes o que lês?" E esse moço respondeu: "Como poderei entender se não há quem explique?" Então, ele convida Filipe a entrar na carruagem e Filipe vai explicando a ele o que constava nas escrituras a respeito de Jesus. E no final da conversa, o etíope foi batizado e Filipe foi arrebatado. E aquele homem seguiu a sua viagem cheio de alegria. O segundo motivo é o livro do Gordon Fee e Douglas Stuart. O título do livro é exatamente esse: Entendes o que lês? Obviamente também fundamentado na passagem que a gente leu agora há pouco. O intuito do livro é exatamente esse: interpretar as escrituras. Os autores adentram em diversos campos da interpretação, que eu não vou falar agora, mas provavelmente eu vou fazer um episódio sobre cada um desses campos, que isso é muito interessante. E eles buscam trazer um entendimento maior à leitora acerca das escrituras. Ou seja, tanto no texto bíblico quanto no livro, é ressaltado a importância do ensino e da interpretação. E esse é o meu foco nesse podcast. Através da palavra de Deus, isto é, a Bíblia, compreendermos melhor o cenário que estamos vivendo e o Evangelho. Muitos têm dúvidas e meu objetivo é esclarecê-los. Agora eu acho que dá para entender um pouco melhor sobre o porquê do nome. Eu quis colocar isso porque, primeiro, que o nome foi difícil, pensar nesse nome foi difícil. E segundo, porque existem muitas pessoas ou que não tenham lido o texto ou que não tenham ouvido falar desse livro, então eu quis esclarecer da melhor forma. Bom, já tendo feito a apresentação do que me levou a criar esse podcast do nome, eu quero dizer a vocês qual vai ser o conteúdo que será o fundamento desse podcast. Como eu disse antes, o fundamento é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Ao longo desse podcast, vocês podem me ouvir falar, me direcionar à Bíblia como a palavra de Deus. Mas é a Bíblia. Tudo girará em torno dela. Ela será a lente por meio da qual interpretaremos todos os assuntos tratados aqui. E por quê? Porque ela é perfeita. Ela é a palavra do próprio Deus. E o projeto inicial seria de responder perguntas que questionassem a fé cristã, assim como C.S. Lewis. Só que como estamos no começo, nós vamos seguir com reflexões em cima da palavra e falarmos sobre alguns tópicos importantes do meio cristão, sobre alguns assuntos importantes, assuntos sobre teologia, assuntos sobre livros e etc, etc. Mas essa ideia de responder pergunta ainda vai ficar de pé para quando eu tiver perguntas o suficiente soltar o primeiro episódio. Então, se você deseja mandar alguma pergunta, mande para o e-mail entendesoquelês.podcast@gmail.com ou coloca nos comentários. Também quero trazer algumas pessoas para conversarmos sobre alguns temas. Quero colocar um quadro aqui onde eu vou fazer algumas análises de livros, ou que eu já li ou que eu vou estar lendo no momento. E também desejo falar sobre a vida de grandes homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé, com a sua inteligência, etc. E para isso eu tô realmente animado, porque eu amo biografia de homens e mulheres assim. Claro que ao longo do podcast, novos quadros serão incluídos e alguns modificados. Em relação a datas e horários, de início os episódios serão postados em 2 dias da semana. Serão postados na quarta e sábado. Quarta-feira e no sábado, sempre às 4 horas da tarde, ou seja, às 16 horas. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar desse episódio. Como eu disse no início, foi só uma apresentação, não minha, mas do podcast, né? Mas hoje, na data em que esse episódio está sendo publicado, também está saindo o primeiro episódio com conteúdo propriamente dito. Então, saindo daqui, você vai poder ir lá ouvir esse episódio. Espero que você tenha gostado e caso tenha gostado, peço que, se puder, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. Espero você no próximo episódio para estarmos aqui juntos nessa caminhada, conversando, debatendo e vendo que sempre o que a palavra tem a nos dizer. A Deus seja toda a glória, até a próxima.